Então, continuando aqui a nossa discussão, né, que está muito interessante. Então, falando aqui, a água está presente em maior quantidade nos seres vivos em relação aos outros compostos, né? Normalmente, a água ela constitui em torno de 60% a 65% de água, né? Por cento, né? Da composição corporal de um indivíduo adulto, né? À medida que você vai desenvolvendo na idade, né, você vai perdendo água. Isso contribui para que você perca também no seu metabolismo, certo? E com relação aos sais minerais, mesmo em pequenas quantidades, né, eles são de vital importância, pois participam de várias condições de extrema necessidade para a vida. Por exemplo, metabolismo. Metabolismo são reações químicas. Muitas das reações químicas, elas precisam de quê? De cofatores. Cofatores, no caso, são elementos químicos que ativam as chamadas coenzimas. Coenzimas são vitaminas, né? E essas coenzimas ativam quem? As enzimas, que no caso são proteínas catalisadoras, proteínas que diminuem a energia de ativação das reações, fazendo com que essas reações ocorram com maior frequência e com maior velocidade, né? Um exemplo típico, o magnésio. O magnésio é de grande importância para a contração muscular. Ele é um cofator, magnésio, né? Se não fosse o magnésio, não existiria fotossíntese. Se não existisse fotossíntese, não existiria vida, ok? Transporte de gases. No caso, nós temos o ferro, que é importante no mecanismo de transporte de gases. Na formação dos ossos e dos dentes, nós temos o fósforo, nós temos o cloro, nós temos o magnésio, certo? Na coordenação nervosa, você tem o sódio, você tem o cloro, você tem o potássio, e esses mesmos íons também são importantes na retenção de líquidos no nosso organismo, ok? Com relação à importância de alguns compostos orgânicos, falando por cima, nós vamos tratar disso aí em um outro momento, né, de uma forma mais detalhada. Os carboidratos, no caso, são considerados o material de reserva energética primária dos animais, o que significa dizer, você não pode deixar de ingerir carboidrato de forma alguma, o que é muito comum nessas dietas radicais aí. Cuidado com a formação dos corpos cetônicos, né? Que eu falei anteriormente. Leiam sobre isso, né? Dieta cetogênica, corpos cetônicos, ok? Faz parte da estrutura dos tecidos conjuntivos propriamente ditos. Então, tem uma função também estrutural, né? Os lipídios, no caso, representam o material de reserva energética secundário nos animais. Secundário, né? É fonte de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E, vitamina K. Então, você não pode deixar de ingerir lipídio. Não pode. Se você deixar de ingerir o lipídio, né, você vai ter deficiência na visão, você vai ter problema de pele, né? Você vai ter hemeralopia, ressecamento da córnea, né? Xeroftalmia, ressecamento da córnea. E hemeralopia é a chamada cegueira noturna, né? A deficiência de vitamina D pode provocar raquitismo, né? Problema na densidade mineral dos ossos. Deficiência de vitamina E pode estar ligada à questão da libido, né? Questão da gestação, reprodução. Vitamina K está muito ligada à questão relacionada ao sangue, né? ao processo de estancamento do sangue, de coagulação sanguínea. Então, a gente não pode deixar de ingerir lipídio. E outra, faz parte da composição química dos hormônios sexuais secundários. Estrogênio, progesterona, testosterona, eles são de natureza lipídica. São de natureza lipídica. Então, parar com essa história de, não vou comer nada que é gordura porque eu vou engordar ou coisa. Não, de jeito nenhum.
certo? É só se alimentar moderadamente. Aí vamos lá. As proteínas. Ela tem função plástica e estrutural, as proteínas, né? No caso, você tem a queratina na pele, no cabelo, nas unhas, né? Você tem o colágeno. Possui função catalítica, pois algumas proteínas são enzimas. Então, catalítica significa dizer que participa de reações químicas. Apresenta função de transporte de gases. No caso, você tem a hemoglobina, que tem essa função. Faz parte da estrutura dos músculos. Actina, miosina, troponina I, troponina C, troponina T, tropomiosina, titina, tá certo? Apresenta função hormonal, como eu falei, algumas proteínas, elas são constituintes de determinados hormônios. Por exemplo, a insulina e o glucagon, que regulam o metabolismo dos carboidratos, são hormônios, são de natureza proteica. E as vitaminas? Geralmente atuam como coenzimas, ativando as enzimas que são os catalisadores de reações químicas, e assim fazendo com que estas reações elas ocorram com maior frequência e com maior velocidade, certo? E os ácidos nucleicos são compostos orgânicos de alto peso molecular, são moléculas grandes, responsáveis pelo armazenamento dos caracteres genéticos, né, dos caracteres hereditários de cada ser vivo. Os ácidos nucleicos é que controlam a atividade da célula. Ok? Então, aí, pessoal, nós falamos o quê? Nós provocamos uma discussão bastante valiosa a respeito da composição química, né, do ser vivo, uma característica de grande importância. Organização celular. Essa segunda característica, organização celular, ou organização do mundo vivo. Todo ser vivo é constituído por células. E estas células são provenientes de outras pré-existentes. Certo? As células que apresentam a mesma forma, característica, função, vão se reunir para formar quem? Os tecidos. E, basicamente, nós temos 4 tecidos. E cada um deles vão apresentar as suas subdivisões. Nós temos um tecido epitelial, um tecido conjuntivo, um tecido nervoso e um tecido muscular. O tecido epitelial ele pode ser um tecido epitelial de revestimento e pode ser um tecido epitelial glandular, faz parte das glândulas. O tecido conjuntivo, ele pode ser um tecido conjuntivo propriamente dito, de natureza frouxa e densa, né? De natureza frouxa, normalmente ele se interpõe entre os demais tecidos, e o de natureza densa vai fazer parte, basicamente, dos tendões, dos ligamentos, das aponeuroses musculares. O tecido nervoso não tem subdivisão, basicamente, né? Se a gente for falar numa subdivisão, você tem o quê? As células nervosas, propriamente ditas, e você tem as chamadas células de apoio, que são as chamadas células da glia. E o tecido muscular ele é subdividido, um tecido muscular liso, um tecido muscular estriado esquelético e um tecido muscular estriado cardíaco. Então, você tem aí os tecidos. E esses tecidos, eles se reúnem para formar os órgãos. Então, os órgãos, eles são constituídos por tecidos diferenciados. Por exemplo, no osso. No osso, você tem tecido conjuntivo, você tem tecido nervoso, você tem tecido de revestimento, você tem tecido hematopoético, né? Células formadoras de sangue, você tem tecido cartilaginoso, você tem tecido adiposo. Então, quando você tem vários tipos de tecidos, você vai formar o quê? Um determinado órgão. E vários órgãos vão se reunir para formar os demais sistemas. Sistema muscular, articular, nervoso, sistema endócrino, digestório, respiratório, circulatório, genital masculino, genital feminino, tegumentar, esquelético,
e sistema sensorial, né? Esses sistemas aqui, nós vamos detalhá-los quando nós formos trabalhar com a disciplina de anatomia. Geralmente, quem ministra essa disciplina sou eu, viu? Anatomia. Ok? Não sei se muda daqui para o próximo período. Ainda sobre a organização celular, nós temos que os sistemas, eles vão se interagir e, em conjunto, vão formar o organismo. Então, todo organismo ele é constituído pelos sistemas que nós falamos anteriormente. Só que essa organização, ela não termina a nível orgânico. Eu posso ter uma organização a nível, no caso, trabalhado na ecologia. Vários organismos, eles podem se reunir, sendo de uma mesma espécie, e formar uma população. Então, população de cães, população de ratos, população de gatos. Isso, indivíduos de uma mesma espécie. Se eu reúno várias populações, eu vou ter o que nós chamamos de comunidade. A comunidade é conhecida como um meio biótico, um meio vivo, a comunidade. Então, se você juntar população de gato, de rato, de cães, aí você vai ter uma comunidade, que é o meio biótico. E essa comunidade, ela se interrelaciona com o ambiente. E essa interação do ser vivo com o ambiente é que forma os chamados ecossistemas. Então, você tem ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos, tá certo? Um pingo d'água pode ser considerado um ecossistema, tá certo? Os vários ecossistemas terrestres vão constituir o quê? A chamada biosfera. Então, a biosfera seria qualquer região do globo terrestre onde você tem a interação entre o vivo e o não vivo. Então, temos aí a organização do mundo vivo, tá certo? A organização do mundo vivo. Então, veja aí, ó, aqui uma representação da organização. Você tem os átomos, né, que representam os elementos da tabela periódica. Por exemplo, hidrogênio, um átomo. Oxigênio é um átomo. E aí eu posso reunir esses átomos e formar o quê? Moléculas. A molécula de água, por exemplo. Várias moléculas vão constituir o quê? Os elementos que compõem a célula, os organoides, as organelas, a membrana. E o conjunto de organoides vão formar a unidade básica do ser vivo, que é a célula. A célula, no caso, já pode representar o próprio organismo, quando nós tratamos de quem? Desses organismos, dos organismos unicelulares. Conjunto de células forma o quê? Os tecidos. Tecidos. Como nós vimos lá, as divisões dos tecidos. Vários tecidos vão constituir o quê? Os órgãos. O conjunto de órgãos formam o quê? Os sistemas, né? Que nós vimos também anteriormente. E a união dos vários sistemas vai formar o quê? O organismo. Aqui nós temos o quê? Já uma organização abrangendo o mundo vivo como um todo. Vejam que lá nós paramos no organismo, ó. Mas os organismos da mesma espécie podem formar populações. Populações, que é claro, de espécies diferentes, formam as comunidades, que é o meio biótico. Esse meio biótico interage com quem? Com o abiótico, não vivo, formando os ecossistemas. E os vários ecossistemas constituem a biosfera, certo? A representação da organização do mundo vivo. Aqui nós temos a unidade básica, né? A unidade básica de todo ser vivo, que é, no caso, a célula, que será material de estudo nosso no futuro. Nós vamos trabalhar com a estrutura da membrana, do citoplasma, né? Do núcleo, quando formos tratar do material genético.
E aqui você tem, né, as estruturas básicas, você tem por fora a membrana plasmática, né? Aqui você tem a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Você tem o lisossomo, que seria uma organela muito importante no processo de digestão intracelular. Digestão intracelular. Observem o núcleo, né? Onde nós vamos encontrar o material genético, que é o DNA. Observem a carioteca, que é a membrana nuclear. Ela é bastante porosa, né? Aqui no centro, entre a carioteca e o núcleo, aqui no centro, aqui você vai ter a chamada cariolinfa, né? Que seria uma espécie de citoplasma do núcleo. Temos aqui os centríolos, que são de grande importância no mecanismo de orientação da divisão celular, na formação de cílios, na formação de undulipódios, certo? Temos vacúolos digestivos, como o próprio nome está dizendo, são locais onde podem ocorrer o processo de digestão intracelular. Temos os chamados peroxissomos. Os peroxissomos são responsáveis por produzir, armazenar, enzimas denominadas de peroxidases, que são importantes no processo de degradação da água oxigenada, né? Aqui nós temos o citoplasma onde estão mergulhadas essas organelas, o retículo endoplasmático granular, rico em grânulos de ribossomos, portanto, responsáveis pela síntese proteica. Temos aqui o retículo endoplasmático agranular ou liso, que dependendo do tipo de célula vai ter uma função específica, né? Específica. Temos o complexo golgiense, né? O complexo de Golgi, complexo golgiense, que tem uma função relacionada ao armazenamento de substâncias na célula, transformação de substâncias dentro da célula. Então, aqui temos um esquema de uma célula típica, né? A estrutura de uma célula típica. E aí, o que vem a ser a nutrição? Outra característica interessante do ser vivo. O que é a nutrição? Para você entender a nutrição, basta você relembrar aquela característica que nós vimos aí no início, né? Que seria o quê? A composição química. De que eu sou feito? Qual é a minha composição química? Substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. E como que eu faço para poder manter essa minha composição química? Me nutrindo. Me nutrindo. Então, a nutrição é o processo pelo qual os organismos vivos buscam no ambiente as substâncias orgânicas e inorgânicas necessárias à manutenção da sua composição química, bem como também para a manutenção de suas atividades vitais, como no caso, a produção de energia. É para isso que eu estou me nutrindo. Certo? Essa nutrição ela pode ser autótrofa, quando o organismo ele tem a capacidade de produzir as suas substâncias orgânicas a partir de substâncias simples. É o caso das plantas, de algumas bactérias, das algas. E a nutrição heterótrofa é aquela em que o organismo ele tem que buscar os compostos orgânicos na natureza, pois eles não têm a capacidade de fabricar esses compostos orgânicos. E daí ele já vai se nutrir desses compostos fabricados pelas plantas ou de outros heterótrofos, para que ele possa subsistir. Então, temos aí, olha aí, a nutrição autótrofa, autotrófica, vem do grego auto, próprio, por si próprio, sozinho, e trófos, que significa alimento. O ser vivo fabrica o seu próprio alimento, usando substâncias inorgânicas
água e sais minerais. E a energia, que no caso são captadas do ambiente. Se a energia é luminosa, eu tenho uma fotossíntese. Se a energia for proveniente de reações químicas inorgânicas, eu tenho a quimiossíntese. Exemplo de organismos fotossintetizantes: as plantas, as algas e algumas bactérias. E, como representantes quimiosintetizantes, eu tenho somente alguns grupos de bactérias, né? Bactérias termogênicas, bactérias termoacidófilas, bactérias metanogênicas, são exemplos típicos de bactérias quimiosintetizantes. Ok? E a nutrição heterótrofa ou heterotrófica, do grego hétero, que significa diferente, e trófos, que é o significado de alimento. Nesse caso, o ser vivo ele busca o seu alimento em outro ser vivo ou em restos de outros seres vivos. Então, nós temos, no caso, o heterótrofo por ingestão, o alimento é ingerido e posteriormente digerido, como é o exemplo de animais e de protozoários. E temos aqueles por absorção. O alimento é digerido e posteriormente absorvido. É o caso de fungos que liberam enzimas, né? Que, no caso, digerem o alimento e logo após eles vão absorver os nutrientes. De bactérias, que também produzem ácidos, né? Elas decompõem a matéria orgânica, e também de alguns protozoários, né? Que são que se nutrem por mecanismos de absorção. Ok? E o metabolismo? O que é o metabolismo? O metabolismo vem logo o nome na mente da gente, vem metabolismo, reações químicas. Seria o conjunto de reações químicas observáveis nos seres vivos. Nós somos o resultado desse processo metabólico. Essas reações químicas elas podem ser anabólicas, que constroem, quando objetivam a síntese de substâncias. Por exemplo, a fotossíntese e a quimiossíntese, elas objetivam a fabricar compostos orgânicos a partir de substâncias simples. São, portanto, reações anabólicas. Já a respiração, que é o processo de quebra de substâncias na presença de oxigênio, produzindo gás carbônico, água e liberando energia. O processo de fermentação são processos catabólicos. Então, o anabolismo é do simples para o mais complexo. E o catabolismo é o contrário, é do mais complexo para o mais simples. Tá certo? Aí tem aqui uma observação. Quando se diz que o metabolismo é anaeróbico, significa dizer que não necessita de oxigênio nas reações. Enquanto que, quando se fala que o metabolismo é aeróbico, eu tenho a presença do oxigênio, né? Oxigênio molecular nas suas reações. Ok? Então, olha aqui o exemplo do processo anabólico. Processo anabólico, que seria a fotossíntese, né? Você tem aqui a planta captando gás carbônico, captando luz, na presença de uma substância fotossintetizante, que, dependendo da planta, poderá ser diferenciado, né? Nós temos, por exemplo, a clorofila, que é o pigmento verde, nós temos a xantofila, que é o amarelo, a eritrofila, que é o vermelho, e assim sucessivamente. E vou captar também água, sais minerais, resultantes do processo de decomposição, e o resultado vai ser a produção de quem? De compostos orgânicos, com liberação de quem? De oxigênio. Então, aqui é um processo anabólico, a fotossíntese. A quimiossíntese, que também é um outro processo anabólico.
é um processo de síntese de compostos orgânicos que utiliza, tal como a fotossíntese, o gás carbônico como fonte de carbono, mas, em vez de energia solar, luz, ela vai utilizar energia química, energia proveniente de processos oxidativos de substâncias inorgânicas, como, no caso, a amônia, os nitritos, o enxofre e também o ferro. Certo? Então, isso caracteriza a quimiossíntese. Então, sendo assim, você vai ter o quê? Você vai ter o gás carbônico, você vai ter o quê? O hidrogênio, e a oxidação dos compostos inorgânicos vão fornecer energia química, que será utilizada nas reações para produzir compostos orgânicos, liberando água e liberando também quem? O oxigênio. Certo? Então, aqui você tem uma reação mostrando aqui a quimiossíntese. Gás carbônico na presença de água, produzindo compostos orgânicos, também liberando água e liberando o oxigênio. Certo? Processo de quimiossíntese. E dentre os processos catabólicos, nós temos quem? Nós temos a respiração celular e nós temos o processo de fermentação. A respiração celular vai ser uma característica que nós vamos estudar em particular. Porém, a respiração é o processo pelo qual os organismos removem dos compostos orgânicos a energia necessária para a realização de seus fenômenos vitais. E, é claro, esse processo ele envolve a presença de oxigênio e ocorre no interior de uma organela chamada mitocôndria. Mitocôndria. Então, é na mitocôndria que ocorre a respiração. Observação. A respiração caracteriza-se pela quebra completa do composto orgânico, produzindo quem? O gás carbônico, a água e liberando energia. Se por acaso essa quebra não for completa desse composto orgânico, eu já vou ter o quê? O que nós denominamos de fermentação. Então, o que diferencia a respiração da fermentação é que na respiração eu quebro completamente o composto, produzindo gás carbônico, água e energia. E na fermentação, eu vou produzir compostos orgânicos intermediários, como ácido lático, como ácido acético, tá certo? São exemplos típicos de compostos fabricados a partir da fermentação. Então, temos aí, ó o mecanismo respiratório. Eu tenho aqui compostos orgânicos na presença de oxigênio, né? Ocorrendo no interior da mitocôndria, produzindo gás carbônico, água e, é claro, energia. Certo? Então, respiração celular é um processo catabólico. Eu parti do complexo para o mais simples. Já a fotossíntese é o inverso da respiração. É o processo anabólico. Anabólico. Ok? E a fermentação é um processo em que eu não tenho a quebra completa do composto. Eu sempre vou produzir compostos intermediários. Então, vejamos aqui no caso. A base para a fermentação, a glicose. A glicose, a base. Né? Aqui eu tenho, para que haja o processo de fermentação, eu tenho que quebrar a glicose até um ácido chamado de piruvato, ou ácido pirúvico. Esse processo de quebra da glicose até ácido pirúvico envolve a participação de 9 reações químicas. 9. Onde eu terei utilização de energia, liberação de hidrogênios que são captados pelo NAD. E resultado, esse ácido pirúvico, dependendo do ser que realiza esse processo, eu terei a produção de compostos orgânicos intermediários. Por exemplo,
uma Propionibacterium. Propionibacterium. Ela vai produzir o quê? O ácido propiônico, que é utilizado para poder fazer o quê? Para produzir queijo, né? Eu tenho aspergillus, eu tenho lactobacillus, eu tenho streptococcus, que produzem o ácido lático. O ácido lático ele é utilizado para produzir queijo, produzir iogurte, tá certo? Eu tenho Saccharomyces cerevisiae, né? Isso aqui é importante na fabricação de quem? Do álcool, na fabricação da cachaça, tá certo? Ó, da cervejinha aqui, ó. Eu tenho um Clostridium, bactéria do gênero Clostridium, que produz o quê? A acetona, o isopropanol, que é um álcool, tá certo? Eu tenho a Escherichia coli, eu tenho a Sectobacter, que no caso são utilizadas para produzir o ácido acético. Então, todas essas substâncias aqui são substâncias intermediárias. Então, eu não tenho a quebra completa da glicose, eu vou produzir substâncias intermediárias. E isso caracteriza o que nós chamamos de fermentação. Então, meus amigos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar aqui uma paradinha, né? Tendo em vista o nosso horário de nossa aula, são 21h11, certo? E a gente vai dar uma paradinha aqui na reprodução e nós vamos ainda ter um outro encontro com esse conteúdo de características, ok? Conteúdo de características. Interromper aqui o compartilhamento. E aí, o que vocês acharam aí do encontro de hoje? Deu para a gente discutir, né, alguns conteúdos interessantes. Eu achei muito interessante também a participação de alguns colegas, né? Hoje, as meninas tomaram de conta aí, a Neurislânia, a Geiciane, alguns colegas falaram um pouco aí, ficaram um pouco intimidados pelas meninas aí, né? Mas vamos sempre provocar essas discussões. Vocês viram que o encontro da gente ele se tornou mais interessante quando a gente busca discutir aquilo que é do interesse de vocês. Tá certo? É verdade. Ninguém ensina a ninguém. Tá certo? Ninguém ensina a ninguém. Tá certo? Nós estamos aqui simplesmente como facilitadores. Na realidade, só aprende quem quer aquilo que quer. Tá certo? E a gente procura aqui facilitar essa situação desse processo de ensino-aprendizado. Ok? Alguém quer falar alguma coisa aí para a gente promover o fechamento do nosso encontro de hoje? Você achou interessante a discussão de hoje, Neurislânia? Você vai ser estimulada a dar uma pesquisada melhor sobre suplementos? Com certeza. Sim, professor, eu achei interessante sobre isso aí, ó. Minha irmã Pois também é. usa esse negócio Pois aí. procurem, pois faça o seguinte, procurem ler algo, artigo, procurem ler artigo científico, vejam dúvidas, algumas situações, anotem, e vocês podem trazer para a discussão da gente, do próximo assunto, do próximo encontro da gente. Tá bom? Fiquem Tá à certo. vontade. Quanto mais vocês discutirem, mais os nossos encontros ficam importantes, de maior importância, ficam mais interessantes. Ok, pessoal? Então, eu quero dar uma boa noite aí a todos, tá certo? E Boa noite. fiquem com Deus e se cuidem, tá certo? Se cuidem. Boa Valeu, noite. professor. deixar. Boa noite, professor. Pois boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom final de Boa semana. Você também. Tchau. Tchau.